Olá, gamers! Você está no Narrativa. Hoje, vamos explorar os jogos que revolucionaram a indústria dos videogames com mecânicas inovadoras e design pioneiro. Prepare-se para descobrir os títulos que marcaram época e influenciaram gerações de desenvolvedores e jogadores. Shenmue, lançado em 1999, é amplamente reconhecido como um dos jogos mais inovadores de sua época, redefinindo o que um jogo de mundo aberto poderia ser. Desenvolvido pela Sega AM2 e dirigido por Yu Suzuki, Shenmue introduziu várias mecânicas pioneiras. O ciclo de dia e noite, onde NPCs seguiam rotinas diárias, criava um mundo vivo e realista. Além disso, o jogo apresentou um nível de detalhe ambiental sem precedentes, com mais de 1.200 salas e locais modelados com precisão. O sistema de combate combinava artes marciais realistas com eventos de tempo rápido, desafiando os jogadores a reagir com precisão. Shenmue também foi um dos primeiros jogos a incorporar minigames e subquests de maneira tão integrada, permitindo ao jogador uma vasta gama de atividades, desde trabalhar como operador de empilhadeira até jogar clássicos de arcade. This is cool. Narrativamente, Shenmue se destacou por sua abordagem cinematográfica, com uma história envolvente e emocional de vingança e descoberta, à medida que o protagonista Ryu Hazuki busca respostas pela morte de seu pai. Father! No! A atenção aos detalhes e a profundidade da interação com o ambiente e os personagens estabeleceram um novo padrão para a indústria, influenciando jogos futuros como Grand Theft Auto e Yakuza. Shenmue não apenas desafiou as expectativas dos jogadores, mas também estabeleceu um novo gênero chamado de Full Reactive Eyes Entertainment, FREE, demonstrando que os videogames podiam ser uma forma de arte imersiva e emocionalmente ressonante. Keep your balance. That's right. Metroid Prime, lançado em 2002, revolucionou a série Metroid ao trazer a jogabilidade clássica de exploração para um ambiente 3D imersivo. Desenvolvido pela Retro Studios e publicado pela Nintendo, o jogo manteve a essência de exploração e resolução de quebra-cabeças, característicos da série,
enquanto introduzia uma perspectiva em primeira pessoa. O jogo se destacou pela sua mecânica de exploração não linear em um mundo interconectado, permitindo aos jogadores acessar novas áreas à medida que adquiriam habilidades e equipamentos. A transição fluida entre o combate e a exploração foi inovadora, criando uma experiência contínua e imersiva. Metroid Prime também foi pioneiro na utilização de elementos ambientais e escaneamento para contar sua história, incentivando os jogadores a explorar cada canto do mundo para descobrir detalhes da trama e do lore. O design de som e a trilha sonora atmosférica contribuíram para a imersão, enquanto os gráficos detalhados e a ambientação rica em detalhes estabeleceram novos padrões para jogos de aventura e exploração em 3D. Metroid Prime não apenas redefiniu a série Metroid, mas também influenciou profundamente o design de jogos futuros, combinando perfeitamente elementos de ação e exploração. Com o lançamento de Metroid Prime Remastered em 2023, a experiência clássica foi revitalizada com gráficos aprimorados, controles modernizados e melhorias na qualidade de vida, trazendo a magia do jogo original para uma nova geração de jogadores, mantendo a essência que o tornou um ícone. System Shock, lançado em 1994, é um dos jogos mais influentes de todos os tempos, estabelecendo muitos dos padrões para os jogos de ação e RPG modernos. Desenvolvido pela Looking Glass Technologies, System Shock introduziu uma narrativa profunda e envolvente em um ambiente de ficção científica cibernética. O jogo combinou exploração em primeira pessoa, resolução de quebra-cabeças e combate de uma maneira que era inédita na época. A interface de usuário inovadora permitia aos jogadores interagir com o mundo de maneiras complexas, como hackear sistemas de segurança e explorar registros de áudio para obter pistas, criando uma imersão sem precedentes. Além disso, o antagonista Shodan
uma inteligência artificial desonesta, é uma das vilãs mais memoráveis da história dos videogames. Em 2023, System Shock Remake trouxe a experiência clássica para a era moderna, com gráficos atualizados, controles refinados e melhorias na jogabilidade, mantendo a essência que fez do original um clássico atemporal. Este remake não só preserva a inovação do jogo original, mas também introduz a uma nova geração de jogadores a um dos marcos mais importantes na evolução dos videogames. So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here! Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Metal Gear Solid, lançado em 1998, é um dos jogos mais influentes de todos os tempos, revolucionando a forma como os videogames podem contar histórias. Desenvolvido por Hideo Kojima e sua equipe na Konami, o jogo introduziu uma abordagem cinematográfica sem precedentes à narrativa, com cenas de corte elaboradas e diálogos profundos que exploram temas como política, guerra e ética. O jogo inovou com seu gameplay furtivo, onde a ênfase estava em evitar combates diretos, utilizando-se de táticas de espionagem e stealth. A jogabilidade foi complementada por uma inteligência artificial avançada para a época, com inimigos que reagiam de maneira realista às ações do jogador. As mecânicas de combate e infiltração foram meticulosamente projetadas, oferecendo uma experiência de jogo única e envolvente. O design de som, com uma trilha sonora envolvente e efeitos sonoros realistas, contribuiu significativamente para a atmosfera tensa do jogo. Além disso, Metal Gear Solid quebrou a quarta parede de maneiras criativas, como na famosa batalha contra Psycho Mantis, onde os jogadores precisavam trocar a porta do controle para vencer. Em 2004, o jogo recebeu um remake intitulado Metal Gear Solid: The Twin Snakes para o Nintendo GameCube. Este remake trouxe gráficos melhorados, novas cenas de corte e mecânicas de jogo refinadas, mantendo a essência do original enquanto introduzia melhorias significativas.
GTA 3, lançado em 2001, redefiniu o gênero de mundo aberto e transformou a indústria dos videogames. Desenvolvido pela Rockstar Games, GTA 3 foi o primeiro da série a adotar gráficos totalmente em 3D, oferecendo uma experiência imersiva em um ambiente urbano detalhado. A cidade de Liberty City tornou-se um playground virtual, onde os jogadores podiam explorar livremente, realizar missões e interagir com um mundo vivo e dinâmico. O jogo inovou ao introduzir um enredo não linear, permitindo que os jogadores escolhessem como e quando completar as missões. Essa liberdade de escolha foi uma das principais razões para seu sucesso e influência duradoura. Além disso, incorporou uma trilha sonora licenciada que variava entre estações de rádio, criando uma atmosfera autêntica. As mecânicas de jogo combinavam ação, direção e elementos de RPG, proporcionando uma experiência diversificada e rica. A inteligência artificial avançada dos NPCs e a física realista dos veículos elevaram ainda mais o nível de imersão. Não apenas estabeleceu novos padrões para jogos de mundo aberto, mas também influenciou profundamente o design de jogos futuros, tornando-se um marco na evolução dos videogames. Em 2021, o jogo recebeu uma remasterização como parte da coleção Grand Theft Auto: The Trilogy, The Definitive Edition, trazendo gráficos aprimorados, controles modernizados e diversas melhorias, permitindo que uma nova geração de jogadores experimentasse este clássico revolucionário. Super Mario 64, lançado em 1996 para o Nintendo 64, revolucionou a indústria dos videogames ao estabelecer novos padrões para jogos de plataforma 3D. Desenvolvido pela Nintendo e dirigido por Shigeru Miyamoto, Super Mario 64 introduziu um mundo aberto tridimensional, onde os jogadores podiam explorar livremente e interagir com o ambiente de maneira inédita. O jogo foi pioneiro no uso de uma câmera controlável em 360 graus, permitindo aos jogadores uma visão completa do cenário e maior liberdade de movimento. A inovação de Super Mario 64 não se limitou apenas aos gráficos. O design de níveis foi meticulosamente planejado para oferecer uma experiência de jogo fluida e intuitiva, combinando exploração, resolução de quebra-cabeças e desafios de plataforma. Cada nível era acessado através de pinturas no castelo da Princesa Peach, proporcionando uma transição suave entre os mundos e mantendo a sensação de coesão. Além disso, o jogo introduziu diversas novas habilidades para Mario,
como o pulo triplo, a corrida pelas paredes e o voo, expandindo significativamente as possibilidades de jogabilidade. A trilha sonora icônica e os efeitos sonoros também contribuíram para criar uma atmosfera encantadora e memorável. Super Mario 64 é amplamente considerado um dos maiores marcos na história dos videogames, influenciando profundamente o design de jogos 3D subsequentes e consolidando o status de Mario como um dos personagens mais queridos da cultura pop. This is your fate. Dark Souls, lançado em 2011 pela From Software, redefiniu o gênero de RPG de ação com sua abordagem única de dificuldade e design de mundo interconectado. Desenvolvido por Hidetaka Miyazaki, o jogo é conhecido por seu nível de desafio elevado, onde cada morte serve como uma lição para o jogador, incentivando a paciência e a estratégia. O design do mundo de Dark Souls é meticulosamente planejado, com áreas interligadas que permitem uma exploração profunda e recompensadora. A narrativa ambiental, contada através de descrições de itens, diálogos esparsos e o próprio ambiente, proporciona uma história rica, sem depender de longas cutscenes. Além disso, o sistema de combate é metódico e preciso, exigindo que os jogadores gerenciem estamina, estudem os movimentos dos inimigos e escolham suas ações com cuidado. A mecânica de multiplayer assíncrono, onde jogadores podem deixar mensagens, ver fantasmas de outros jogadores e participar de invasões, cria um senso de comunidade e colaboração, mesmo em um jogo solo. Dark Souls influenciou profundamente a indústria dos videogames, dando origem ao subgênero Souls-like e redefinindo as expectativas sobre design de jogos, narrativa e mecânicas de dificuldade. Half-Life, lançado em 1998 pela Valve, revolucionou o gênero de jogos de tiro em primeira pessoa com sua narrativa imersiva e contínua. Ao contrário de outros jogos da época,
Half-Life contou sua história sem cutscenes, integrando perfeitamente a narrativa ao gameplay. I'm going to stay here and wait for my colleagues. I just want to get... Os jogadores assumem o papel de Gordon Freeman, um cientista que luta para sobreviver após um experimento dar terrivelmente errado, liberando criaturas alienígenas em um complexo de pesquisa. O jogo foi pioneiro no uso de scripts de eventos, onde acontecimentos pré-programados ocorrem em resposta às ações do jogador, criando uma experiência mais dinâmica e realista. A inteligência artificial avançada dos inimigos proporcionou combates desafiadores e estratégicos, enquanto os quebra-cabeças ambientais exigiam que os jogadores usassem lógica e criatividade para progredir. Além disso, Half-Life apresentou uma física realista através do motor gráfico GoldSerk, que foi um precursor do motor Source usado em jogos futuros da Valve. Esta física permitiu interações ambientais mais complexas e críveis, aumentando a imersão do jogador. Half-Life não apenas redefiniu o que um jogo de tiro em primeira pessoa poderia ser, mas também influenciou profundamente o design de jogos futuros, estabelecendo novos padrões para narrativa, inteligência artificial e imersão. Hunter, lançado em 1991 para o Amiga, é considerado um dos primeiros jogos de mundo aberto e um precursor dos modernos jogos de sandbox. Desenvolvido pela Activision, Hunter ofereceu aos jogadores uma liberdade sem precedentes para explorar um vasto arquipélago, realizar missões e interagir com o ambiente de maneiras inovadoras para a época. O jogo combinou elementos de tiro em terceira pessoa, direção de veículos e exploração em um ambiente tridimensional, algo raro para a tecnologia disponível no início dos anos 90. Os jogadores podiam utilizar uma variedade de veículos, desde carros até helicópteros, e tinham a liberdade de escolher como abordar suas missões, seja por força bruta ou furtividade. Hunter também se destacou pelo seu design dinâmico de missões, onde as ações do jogador podiam influenciar o mundo do jogo, criando uma sensação de imersão e impacto direto no ambiente. Essa abordagem aberta e flexível inspirou muitos dos jogos de mundo aberto que vieram depois, como a série Grand Theft Auto. Embora tenha sido limitado pelas capacidades técnicas da época, Hunter é lembrado como um jogo à frente de seu tempo, estabelecendo as bases para o design de jogos de mundo aberto e influenciando gerações de desenvolvedores. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lançado em 1998 para o Nintendo 64, é amplamente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, revolucionando o design de jogos de aventura.
Desenvolvido pela Nintendo e dirigido por Shigeru Miyamoto, o jogo introduziu um vasto mundo aberto em 3D, permitindo aos jogadores explorar o reino de Hyrule com uma liberdade sem precedentes. O jogo é conhecido por seu inovador sistema de mira Z-Targeting, que facilitou o combate em um ambiente tridimensional, e por suas mecânicas de viagem no tempo, que permitiram aos jogadores alternar entre a infância e a idade adulta de Link, alterando o mundo do jogo e a progressão de maneiras significativas. Ocarina of Time também se destacou por sua história e personagens memoráveis, além de quebra-cabeças desafiadores e templos intricados que exigiam tanto habilidades de combate quanto de raciocínio. A trilha sonora, composta por Koji Kondo, tornou-se icônica, com músicas que se tornaram sinônimos da série Zelda. O impacto de Ocarina of Time na indústria dos jogos é profundo. Ele influenciou o design de jogos de aventura e RPG por décadas, estabelecendo novos padrões de experiência interativa, tornando-se uma referência indispensável para desenvolvedores e jogadores. Comente, compartilhe, entre nessa ação. Fique por dentro, é só